Esta aqui também é gira. Toda a gente se lembrará da forma asquerosa como o anterior presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era tratado pelos média. O Sr. Trump era sistematicamente insultado de alto a baixo pelos jornais e pelas comentadeiras televisivas, chamado de burro, incompetente, impreparado, xenófobo, racista, sexista, misógino, agente da Rússia ou do lobby do armamento, ou até das empresas farmacêuticas. Enfim, era uma enxurrada constante de ataques pessoais e de teorias da conspiração que nunca mais acabavam. Já o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ou como eu gosto de dizer no gozo, Zé Bidé, o que até acaba por ser um insulto para os bidés, porque os bidés ao menos cumprem a importante função de facilitar a higienização das partes baixas dos seres humanos, pelo menos aqueles seres humanos que se preocupam em higienizá-las, enquanto o atual presidente dos Estados Unidos da América é um perfeito inútil. Mas o ponto que eu queria fazer é que o atual presidente dos Estados Unidos, Zé Bidé, foi sempre descrito pelos média, não apenas os média norte-americanos, mas também os média de todo o Ocidente, como um cavalheiro, um homem sábio, tolerante, humanista e conciliador, que ia acabar com a polarização divisionista que reinava na América e resolver todos os problemas deixados pelo Sr. Trump. Em suma, o Bidé era o Dom Sebastião lá dos States, que ia voltar a unir os norte-americanos depois do enorme descalabro que tinha sido a governação de Donald Trump. Uma espécie de amanhãs que cantam em versão yankee. Só que a realidade é o que é, e não se compadece das mentiras, das opiniões devidamente informadas que são publicadas na imprensa. E é assim que surge esta deliciosa notícia. Bidé refere-se a jornalista da Fox News como filho da P*******. Tenho mesmo de ler assim. P*******, senão os sensores de serviço apagam o vídeo. Bidé refere-se a jornalista da Fox News como filho da P******. E também estúpido, vejam só. Ui, se tivesse sido o Trump. Malcriado, besta, criatura sem nível, isto é uma vergonha, pá! Onde é que este país vai parar? Mas vamos lá então ler o que aconteceu. Acha que a inflação é uma desvantagem política nas eleições intercalares? Perguntou um correspondente da Fox News na Casa Branca, durante uma conferência de imprensa com o presidente dos Estados Unidos. Não, é um grande trunfo, respondeu Joe Biden de forma irónica. Mais inflação. É filho da P estúpido, murmurou, não esperando que o microfone captasse o tom de voz mais baixo. O incidente foi também captado por câmaras, descreve a CBS News. O jornalista em causa, Peter Doocy, disse mais tarde em entrevista na Fox News que ele próprio não ouviu o comentário do presidente, devido ao barulho na sala, e foram outros jornalistas que lhe contaram o que tinha acontecido. Segundo Doocy, Joe Biden telefonou-lhe cerca de 1 hora depois para lhe dizer que o comentário não era nada pessoal. Pois não, chamou-lhe filha da P estúpido, mas não era nada de pessoal, é claro que não. Mas continua o Doocy, o Bidé esclareceu as coisas, apreciei isso, tivemos uma boa conversa, comentou, sem especificar se o presidente lhe pediu desculpa. Portanto, se ele não especificou, provavelmente o Bidé não pediu. A Casa Branca não comentou ainda o caso. Doocy é conhecido pelo estilo combativo nas conferências de imprensa da Casa Branca. Biden, que na semana passada respondeu a perguntas durante 2 horas num outro encontro com jornalistas, revela ocasionalmente alguma frustração com esses profissionais, elevando por vezes o tom de voz. Pois é, no caso do Bidé trata-se de frustração, porque os jornalistas são combativos. No caso do Trump era má vontade e falta de caráter, porque os jornalistas estavam apenas a fazer o seu trabalho e a cumprir a sua nobre missão de levar a verdade a toda a humanidade. A mim só me surpreende como é que ainda há tanta gente que, perante tanta vigarice e manipulação, continua a preferir os jornais e as televisões como sua fonte principal de informação. Mas as coisas neste capítulo já estiveram bem piores. Já nem toda a gente se deixa enganar tão facilmente como há alguns anos atrás. Por exemplo, aqui mesmo nesta notícia do Observador, é possível encontrar alguns comentários que denunciam a hipocrisia dos jornalistas. Por exemplo, o Sr. Carlos Martins observa que é enternecedora a forma como a notícia tenta branquear a brejeirice de Biden, ao realçar que Biden revela ocasionalmente alguma frustração com esses profissionais, elevando por vezes o tom de voz.
Recordo-me que quando o Trump utilizava linguagem mais musculada, isto é o Sr. Carlos Martins a dizer, como quando disse ao jornalista ativista Jim Acosta da CNN, que o desrespeitou numa conferência de imprensa na Casa Branca, que ele era rude e uma pessoa terrível. O observador não teve este tratamento diferenciado e aproveitava cada palavra para denegrir os presidentes dos Estados Unidos da América. Isto não é jornalismo, é ativismo e propaganda política. O Sr. Lourenço de Almeida opta por ironizar e diz: sim, o Trump é grosseiro, a culpa é do Trump. O Biden é grosseiro, a culpa é, pois claro, do Trump. Não é do Passos Coelho, por acaso, não? Por seu lado, o Sr. Fernando Régio observa que quando a máscara cai é uma chatice. A moralidade do centro-esquerda é isto, são a salvação da humanidade. Ao menos nos Estados Unidos há mesmo diferenças políticas e dois partidos que se rivalizam politicamente. Não andam com arranjinhos como cá. E há comunicação social para cada lado. Não comunicação social que se mexe conforme quem está no governo, como cá. O senhor chupa e engole não cuspas? Que sugestivo. Diz que Biden é a classe em estado puro. Ainda bem que já lá não está o Trump. Isso sim, um grande bardajão. Igualmente pertinente é o comentário de um tal Imovídeo PT. Diz ele: opa, mandem de uma vez por todas este e outros jornalecos abaixo. Esta malta não faz jornalismo. Esta gentalha lambe cus. Bem, caros amigos e subscritores, perante tudo isto só me ocorre dizer: Let's go, Brandon.